um texto, e quero que vocês repitam comigo. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, diz comigo: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, doutrina, para repreensão, para corrigir, para instruir em verdade e justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor, querido. Agora você vai cumprimentar o irmão que está ao seu lado. Fala para ele que bom que você está aqui. Deus vai falar conosco. Eu quero ouvir e desejo que você ouça também. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, se eu chorar, não se preocupa, eu não tenho mais nenhum problema emocional para ser resolvido. Se eu chorar, eu vou chorar pela obra que Deus tem feito a cada dia. E vou chorar quantas vezes for preciso. Não importa onde eu estiver, com quantos estiver, se Deus tocar e quebrantar, eu vou chorar. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, esse o Senhor não rejeita. E se você chegou nesse seminário com uma expectativa errada, o Senhor vai mudar isso. O Senhor vai quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos. Sabe, amados, eu queria contar um pouquinho só da minha história, desde minha infância. Eu vou ser rápido porque Deus tem algo maravilhoso para fazer. Amados, eu fui criado num lar totalmente espírita, praticante, dono de centro. Totalmente. Nós éramos crianças e éramos levados com meu pai e a minha tia para o centro. Amados, hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. Eles estavam servindo a um Deus, do jeito deles lá. Mas eu via muito sofrimento, eles eram muito escravos daquilo. E eu me recordo que meu pai, assim nós somos 4 irmãos por parte de pai e mãe. Sou eu, uma irmã e mais 2 irmãos. Com 3 meses, a minha mãe vai embora e não quis ficar conosco. Nós fomos divididos por famílias para ser criado, pela família. A irmã criada por uma sobrinha, por uma prima da minha avó, eu criado pelos meus avós, e meu pai, meus irmãos mais velhos, criados pelo meu pai. Nossa casa em São Paulo é bem grande. A minha avó morava logo no fundo, meus irmãos, meu pai na frente. Meu pai separado, né, desde aquela época da nossa infância. E eu morando com a minha avó, com meus avós, eu não podia brincar na rua. Eu não podia sair, eu não podia fazer quase nada. 5 horas as galinhas iam para o terreiro e eu tinha que ir junto. Dormir, jantar cedo e dormir. Os meus irmãos podiam ir no aniversáriozinho, alguma coisa. Isso foi até os 13 anos, mais ou menos. E até aí eu decidi
conversar com meu pai e com a minha avó que eu queria morar com meus irmãos para ter um pouquinho mais de liberdade. E aí meu pai falou, conversa com a sua avó, meu avô já havia falecido. Mas como morava perto, meu pai não viu dificuldade nem a minha avó. E aí eu fui morar com meu pai e meus 2 irmãos mais velhos. Eu tinha 13 anos. Eu conheci minha mãe com 11. 13 eu fui morar com meu pai. Com 15 meu pai faleceu. Alguns já conhecem essa história, outros não. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu vi ali algo que ficou intrínseco na minha família, foi os irmãos, era toda a família adúltera, era toda a família envolvida com prostituição, com espiritismo, com tudo de ruim. Eu olhava aquilo e pensava já, eu não quero isso para mim. Em 15 anos eu vou morar sozinho. Eu morava sozinho porque meu irmão mais velho não queria cuidar da gente. Aí cada um foi morar, dividimos lá o terreno e cada um teve uma casinha e cada um foi morar sozinho. Essa foi uma história de que não foi deixado um fundamento. Não foi me apresentado um Deus de verdade. Foi me apresentado um Deus que fazia sacrifícios, pedia sacrifícios. E o meu pai, se ele tomasse um golinho de cerveja, ele se manifestava terrivelmente dentro de casa. E a gente não sabia o que era aquilo. E eu fui criado nesse contexto. Um dado momento, meu pai e a minha tia resolvem entregar o cetro e abandonar aquilo tudo, não queriam mais. A minha tia foi levada 3 vezes a ponto de suicídio, e sendo assistida por uns irmãos da Assembleia de Deus daquela região, ela foi alcançada pelo Senhor. O meu pai não teve essa chance. Eu tenho 51 anos. E meu pai foi ceifado com 51 anos. Eu carreguei isso durante boa parte da minha vida, achando que eu tinha nascido para sofrer e para morrer aos 51. Amados, eu carregava isso. Eu achava que ia ser assim. Mas eu estou indo para 52. Ele não venceu, amado. Jesus venceu. E aí, com 19 anos, eu conheço a minha esposa, atual esposa. Começamos a namorar e logo resolvemos. Eu falei, não dá para eu ficar namorando assim. Eu quero resolver a minha vida logo. Vamos casar. E casamos, namoramos e casamos em 8 meses. Em 8 meses. Todo mundo, mas você vai casar com uma pessoa que você não conhece, não sabe nem de onde veio, qual é a história dela? Eu morava em São Paulo, a família da minha esposa toda aqui de Friburgo, e ela foi para lá para trabalhar, e a gente se conheceu lá. Deus fez isso. Eu fui entender depois. Mas aí a gente casou, planejou tempo para o filho, aí veio o primogênito, Vitor Hugo, e aí quando ele tinha 1 ano, nós mudamos para Friburgo. E fomos tocar nossa vida aqui, amados. Começamos um negocinho, começamos a trabalhar, perdemos e tudo, e resolvemos ou voltar para São Paulo, ou estabelecer raízes aqui em Friburgo. Eu gostei muito daqui. E aí nós combinamos, vamos vender o que a gente tem, vamos comprar um terreno. Compramos um terreno, fizemos a nossa casa, graças a Deus. Só que com 11 anos de casado, nós nos separamos. Nós nos separamos porque abriu-se faltava algo. Nós nos dávamos bem, mas não sabíamos lidar com as dificuldades e com os problemas que poderiam vir. E eu me deixei levar, não falo isso envergonhado na frente dos meus filhos, porque isso já é uma situação superada no Senhor. Eu falo para testemunho e para a honra e glória do Senhor. E de 11 anos de casado, a casa estava prontinha, eu não tinha mais prazer na minha casa. E eu saí de casa. Me envolvi com outra mulher, fui morar num outro lugar, totalmente fora do tudo fora do plano original de Deus.
Mas lá na minha infância eu falava que eu queria ter 2 filhos, queria ter a minha casa própria, e queria viver do meu próprio trabalho, e queria casar com uma loira do olho azul. Eu tenho 2 filhos, vivo do meu próprio trabalho, sou casado com uma loira do olho azul. Glória a Deus por isso. Nesse período já tínhamos o Gabriel. E, amados, foi um sofrimento. Como eu judiei da minha família. Quanta mentira do diabo. Quanto engano, quantas coisas um homem sem fundamento, um homem sem estrutura, um homem sem identidade pode fazer. Destruir um plano. Amados, eu não queria fazer nada do que eu fiz, mas quando eu me via, já estava dentro daquilo. E nos separamos, e pouco tempo o Senhor começou a cercar a minha esposa, levantou pessoas para estar ministrando a vida dela, e eu arredio, e Deus me levou em algumas situações, passei muito aperto, fui ameaçado de morte muitas vezes, porque além de eu destruir o meu lar, está destruindo o meu lar, estava destruindo o lar de outra família. E, amados, eu não queria aquilo. Eu vivia aquilo com raiva daquilo. E aí as pessoas começaram, os irmãos começaram a chegar, começaram a convidar, começaram a estar perto e chamar para a igreja. Fomos numa formatura de casados para sempre. E eu fui com uma raiva tremenda para aquilo que eu não queria ir. E ainda me chega Gil no final e fala, posso orar com vocês? Falei, fazer o quê? Oração não é demais? Pode orar aí. Aí Gil orou conosco em torno do lago, lá naquele hotel, né? Amém, mas continuei tocando minha vida. Amados, eu me envolvi de uma forma tão terrível com essa moça, que eu ia para os centros, fazer trabalhos junto com ela, para destruir o meu próprio casamento. Só que eu não vivia em paz, havia uma guerra dentro de mim. E ela precisava ser resolvida por um Deus ou por outro. E ela, vendo aquele desespero, a moça falou assim, eu conheço uma igreja. Se você quiser, eu te levo lá, porque você não sossega, você é inquieto, você não sabe o que você quer. Então, eu te levo lá, eu não gosto, te levo lá, para ver se você acalma. E naquele dia, foi o dia que o Senhor entrou. Era uma reunião naquela igreja, Igreja Maranata, e eu não sabia que era um culto de família. E aí o pastor fala, vamos orar pela família. Dê a mão à sua esposa, ao seu filho, alguém que estiver ao seu lado da sua família. E eu olhei para o meu lado e não vi a minha família. E ali, amado Deus, entrou profundamente. E começou uma revolução dentro de mim. Depois de 3 meses mais ou menos, eu vim a convite para a comunidade e fui para o primeiro encontro de homens com o pastor Samuel em Vale das Águas. Lá eu fui moído no último dia, aos 48 minutos da prorrogação. Porque eu cheguei lá com uma mala pronta, definido a não ficar mais em Friburgo, a não querer mais nada aqui. Já tentando caminhar no Senhor, mas ali eu fui com algo dentro de mim, eu não tinha sido ainda selado, né? O Senhor tinha ministrado algumas coisas na Maranata, e eu fui abrindo mão de tudo, e abri mão daquela moça, e fui abrindo, mas havia uma guerra intensa dentro de mim, irmão. Intensa. E aí, no domingo, no final, pastor Samuel usado com uma palavra assim, tem um homem neste lugar, ou alguns homens neste lugar, que saíram de casa e deixaram uma mala pronta, dizendo que quando voltavam embora. Aí eu entendi que era para eu desfazer a minha mala. Graças a Deus, dali em diante, o Senhor foi me inserindo nessa igreja.
Sou grato demais ao pastor Erdi, porque me abraçou. Eu estava naquela situação ainda de indefinição, e quando eu li esse texto, que a palavra é para corrigir, é para exortar, é para dar um curso. Amado, eu todo errado vindo aqui na igreja, e ainda todo errado nos meus pensamentos. O meu desejo era ficar na portaria. O meu desejo era escrever o nome do pessoal chegando ali na reunião. E aí o nosso líder de grupo familiar na época falou assim: pastor Edi quer falar conosco hoje. Falei, vai me chamar para trabalhar hoje. Mentiroso, né? E quando eu cheguei ali, eu fui exortado pelo pastor Erdi. Eu recebi uma palavra dura, mas ali eu tomei uma decisão. Ele falou, se você tomar uma decisão, que você quer caminhar com o Senhor, que você quer restaurar a tua família, nós vamos te ajudar. Mas se você decidir ficar do jeito que você está, libera a tua esposa, porque ela é nova e ela tem todo o direito de cuidar da vida dela e dos filhos. E, amado, naquele momento eu saí frustrado, porque eu achava que ainda estava certo, mas eu saí frustrado e fui embora para casa. Só que Deus também tinha colocado uma pessoa para ficar ministrando a minha vida constantemente. Ele me empregou em outro trabalho só para ficar falando de Jesus para mim. E eu não gostava daquilo, porque eu trabalhava num lugar até 5h30, aí ele me pegava e levava para a confecção dele, eu trabalhava até meia-noite. E eu chegava lá, ele fazia janta para mim, fazia sanduíche para mim. Por que esse homem está fazendo isso para mim? Eu falava assim, eu não posso deixar de te abençoar. Você tem que trabalhar alimentado. Você tem que ser cuidado. Amém? Para você poder trabalhar direitinho, você trabalhou o dia inteiro hoje, para você renovar as suas forças. E eu, tá bom. Acabava o expediente, 11h30, falou, me leva para casa, eu preciso ir embora. Porque eu ficava numa kitnet, para esvaziar, e não tinha voltado totalmente para casa ainda. Até porque eu tinha magoado demais a minha esposa. Mas só que todas as vezes que acabava o expediente de trabalho, ele falava assim, ajoelha aí. Aí eu ajoelhava. Aí ele punha a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus, liberta dessa cegueira. Mas ele fazia isso na varanda do prédio. E todo mundo do lado de fora ouvia aquilo. E ele orava alto, amado. Não sei quem conheceu aqui o pastor Jair Tavares, mas ele fazia isso. Liberta, Senhor, ele está vivendo engano. Saía dali do prédio assim, olhava para um lado, olhava para o outro, entrava dentro do carro. Ele fez isso durante muito tempo, amado. Sabe quando que ele parou? Quando foi o dia do meu batismo. Ele chegou aqui, assistiu meu batismo e falou assim, pronto, agora você está numa casa, você vai ser cuidado e agora Deus vai me dar outro. Gabriel, você pode colocar aquela fotinha aí? Essa é a foto. Eu casei com um leão, mas essa mesmo, ela é um leão até hoje. É a minha bênção que o Senhor me deu. Vai passando, amado, vai passando. Esse aqui era eu fora da minha casa. Eu ia visitar os meus filhos e naquele estado ali. Esse foi o dia que eu morri para mim, morri para o mundo e renasci para Cristo. Vocês vão ver que tem um mistério aqui. É isso mesmo. Isso é vitória do Senhor, amado. Volta essa foto lá, Olha lá, morreu o Silvinho comigo também, ó. Silvinho está ali comigo. Passa aí. Olha lá. Essa foto, homens com propósito, 2005. Nós estamos falando de 15 anos de geração de Josué, 15º seminário. E esse foi o que selou a minha vida na geração. Passa, irmão. Esse é o meu filho, Vitor Hugo, sendo batizado em 2005. Aplaude o Senhor, amado. É o meu filho, batizado em 2005.
Você é do Senhor. Você é do Senhor. Eu tenho essa convicção, você é do Senhor. Mas eu respeito o tempo do Senhor na sua vida. Próximo. Esse é quem? Gabriel. Você é do Senhor. Você é do Senhor. Tem um propósito de Deus para as suas vidas. Vocês dois são motivo de muitas vezes eu estar aqui e chorar pela vida de vocês e irmãos chorarem comigo, porque eles amam vocês. Amém? Não se sintam excluídos de forma alguma, por ninguém. Vocês são amados do Senhor. Tem um propósito de Deus para a vida de vocês. Acabou? Tem a foto da família. Isso, para aqui. Amados, isso era o que o diabo queria destruir. Ali está o Gabriel com a sua atual namorada. Eu, a minha esposa, minha neta Júlia, meu filho Vitor Hugo, minha nora Marcele e aquele bebezinho ali, a Laís. O Satanás, o inimigo das nossas almas, quis plantar na minha infância uma herança maldita. Mas o Senhor, amado, Ele revogou tudo aquilo. Ele cancelou tudo aquilo. E Ele escreveu uma história, tem escrito uma história. Está falando aqui, amados, é para a glória de Deus. Eu agradeço os pastores dessa casa, pastor Alceu, quantas vezes conversamos, umas conversas pequenas, assim, de 2, 3 horas, né? Porque eu não conseguia resolver algo dentro de mim com relação aos meus filhos. Mas, amados, era aquilo que o Senhor tinha para nós e tem para nós. Uma geração, uma descendência, que a gente tem que deixar um legado. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Eu não sei. Eu não sei por onde anda seu filho, sua filha, não sei. Não sei o que eles estão fazendo, não sei. Não importa. Importa o que Deus já escreveu para a vida deles. Eu creio que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio nisso. E caminhando no grupo familiar, o líder daquele grupo familiar, e a gente ainda naquela situação, ele pergunta, quem gostaria de uma oração? Meu filho, Vitor, fala assim, eu quero uma oração. Eu quero que meu pai volte para casa. Amado, você precisa voltar para casa. Ah, mas eu estou dentro da minha casa, mas você pode estar ausente. Os seus filhos podem estar órfãos. A sua esposa pode estar sozinha, não pode contar com você. Sabe o que tem acontecido ultimamente, amados? Homens que não têm uma identidade formada, não têm um alicerce no Senhor, fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. E aí ele não sabe o que ele faz diante dos problemas que sobrevêm sobre a vida dele. E aí quem assume o papel da casa? Por que muitos lares têm sofrido? Por que muitos lares têm sido assolados? Porque não pode se inverter papéis, amado. Deus levantou você para ser o cabeça na sua casa, para ser o líder espiritual da sua casa, para ser o homem da sua casa. É você que vai dar norte para a sua casa. Só que, num dado momento, eu tive dentro de casa, sem entender isso. E foram anos de mentira, deixando Satanás colocar planos diabólicos dentro de mim. Se você não assume o papel na sua casa, você está deixando a sua casa vulnerável. E o inimigo, ele é implacável, ele é aquele que a Bíblia descreve que veio para matar, para roubar e para destruir. Ele arromba a tua janela, ele não pede permissão. Tudo porque negligenciou
um princípio. E aí, aquele líder faz a oração, papai voltar para casa. Eu cheguei para o pastor Erdi, falei, pastor Erdi, eu não sei como que eu vou voltar para casa. Eu me sinto um homem imundo. E minha esposa não é digna disso. Como que eu vou voltar? Ele falou, meu filho, você está no caminho da restauração. Começa a namorar ela de novo. Lembra disso? E eu chegava na minha casa para visitar os meus filhos, eu entrava por uma porta, a minha esposa saía por outra. Ela estava com raiva de mim. Ela estava triste comigo. E às vezes eu chegava lá, o irmão Sandro e a Cíntia ia lá com uma Kombi, pegava ela para levar para a reunião, e eu ficava debochando. Triste isso. Então, ainda nessa luta em casa, minha esposa lendo a Bíblia, e o Gabriel, usado por Deus, pequenininho, bateu na Bíblia e abriu um texto. Abre esse texto. Provérbios. Ele ainda não sabia ler. Mas ele botou a mão, o dedinho lá em cima do texto. Falou, mãe, lê esse texto. Lê isso aqui, lê isso aqui. E quando meu pai chegar, quando ele vier aqui, você pede para ele ler também. E amados, um dia eu vou lá visitar. A minha esposa pegou a Bíblia, fez assim. Gabriel deixou esse texto para você ler. Me entregou a Bíblia e foi embora. Vamos ler. Meu filho, Provérbios 5. Tem um título na minha Bíblia aqui, ó. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, a sua voz é mais suave do que o azeite. Mas no final é amargo como fel, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, filho meu, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Versículo 10. Como é que uma criança, amado, pega um texto desse e Deus descreve uma situação dessa? Eu li essa palavra e fiquei com ela queimando no meu coração. E o pastor me fala assim, volta a namorar. E aí eu ouvi aquela palavra e continuei me esforçando. E eu comecei a chegar em casa e minha esposa falar assim,
não precisa se preocupar, eu não vou mais sair, vou deixar comida pronta para você e para as crianças, para vocês se alimentarem, porque eu sei que está apertado, está sem dinheiro, e eu não vou sair mais, eu vou ficar aqui. Vocês estão entendendo a obra que Deus estava fazendo? E aí eu chegava ali, amados, Deus começou a criar uma oportunidade de começar a namorar de novo. E nós voltamos. E Deus foi restaurando, Deus foi restaurando. Deus foi restaurando. E nós fomos nos alegrando. E a presença de Deus foi chegando, foi chegando. Foi chegando, você não está se alegrando. Foi chegando, foi chegando. Até o ponto que restaurou, amado. Você não está crendo, por isso que muitas das vezes você passa o que passa. E aí vem o convite para trabalhar com o Ministério de Família. Mas eu era um homem que não tinha coragem de falar diante de ninguém. Eu era uma pessoa, segundo os relatos, grosso, antipático, não gostava de conversa com ninguém. Eu tinha uma estrutura que era minha, forjada lá desde a infância, aos 15 anos morando sozinho, trabalhando, pagando as pessoas para fazer comida para mim. E assim eu fui trabalhando, amados. Eu andei no meio de muita gente ruim. Eu andei no meio dos traficantes, eu andei armado, eu andei no meio de pessoas que usavam drogas, eu andei no meio desse povo todo. Mas eu não fiz nada disso. Deus já me preservava. Deus já me preservava. Amado, muitas situações, Deus preservava. E aí quando vem o convite, vamos servir ao Senhor através do Ministério de Grupo Familiar, lá no bairro de Nova Suíça. E agora? Como é que nós vamos fazer um grupo aqui? Não tem ninguém aqui. Vamos começar nós. Charles, Ana, as crianças, Jussara e Fabiano. Foi assim que começou. Graças a Deus, estamos indo para o 15º ano, servindo ao Senhor através do Ministério de Grupo Familiar. Estou nessa geração desde o Ministério de Homens e desde 2005, quando foi estabelecida a geração de Josué. Vários seminários foram forjando. Homem com identidade, homem com propósito, homem com uma missão. Paternidade. A S bateu em todo mundo. Quem estava aqui em paternidade? Paternidade. Eu não tinha paternidade. E eu tinha dificuldade de ser pai. Eu era pai do meu jeito. Mas eu entendi que quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu desci as águas e o selo do Espírito Santo veio sobre mim, Deus falou assim: agora você é meu filho. E aí eu passei a não ser mais órfão. O espírito de orfandade, ele foi retirado. Mas ainda havia o abandono da família, havia o abandono da mãe. E aí vem a palavra do Senhor também confortando: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. E Deus continua. E Deus foi forjando, amado, foi forjando. Seminário de paternidade. Eu criei de fato que o Senhor estava me dando toda a condição de ser pai. Amo os meus filhos, sou chato às vezes, mas falo para eles, eu falo isso porque eu amo vocês. E não importa o que eles passarem, eu vou sempre estar com eles.
O Senhor falou para mim assim, ó, você não está mais só. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então eu não sou mais órfão, eu tenho um pai. Eu não sou mais aquele que era abandonado pela mãe, porque isso aí foi resolvido numa reunião de oração, aonde eu estava orando ali, Deus veio e falou assim, perdoa sua mãe agora. Eu não vou perdoar, perdoa sua mãe, pelo abandono. Hoje a minha mãe liga lá da Bahia para mim, e a gente fica 1 hora conversando no telefone. Meu filho, ora por mim. A minha mãe pede oração para mim, amado. E eu não perdoava ela. Veio através do perdão. Eu chamei o líder e falei assim, olha, Deus ministrou que eu devo perdoar a minha mãe. E eu perdoei a minha mãe. E Deus vai rompendo. Vai rompendo. Aí ele fala assim, agora, eu me sentia só porque a minha família é toda de São Paulo. Está toda lá. Os meus irmãos, irmãs. Eu tenho minha atual família, que são os meus filhos, mas eu estou dizendo, meus irmãos, irmãs, estão todos lá em São Paulo. Aí ele fala, não se preocupe com isso. Eu faço órfão habitar em família. Eu faço órfão habitar em família. Você é órfão de família? Deus te deu uma família. Este lugar é uma família. Geração de Josué é uma família para você. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Porque Ele te deu uma família. Você não é mais um abandonado. Não tem várias casas que você pode pedir socorro. Você fica sozinho se você quiser. Você sofre sozinho se você quiser. Mas eu quero chegar na madrugada. Tenho tempo, né? Tenho tempo. Cheguei na madrugada, amado. Eu preparei 3 folhas. E o Senhor vai falando, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo. E eu vou te dizer exatamente o que nessa madrugada, 3 horas da manhã, o Senhor me acordou. E eu tive que reescrever tudo de novo. Pastor Erdi abriu o 15º seminário com esse texto. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e os cumprir. Ele abriu com esse texto. E agora eu vou te dizer qual foi o sonho que Deus me deu nessa madrugada. E Ele disse que há homens aqui nessa situação. Amados, eu estou aqui no temor do Senhor. A graça do Senhor está me favorecendo nessa manhã, porque Ele diz assim, de manhã Ele renova sobre mim as misericórdias e a graça dEle. O favor dEle veio sobre mim. Por isso eu posso falar, eu estou curado dos traumas de infância. Eu estou curado de toda e qualquer situação familiar. Hoje a minha família vem nos visitar e quer ser igual a nossa. Já estão se convertendo lá. Eu tive notícias, já tem irmãos se convertendo. Oração, amado, passei a orar pela minha família. Sabe o que é? A gente só ora por coisas emergenciais. Quando está tudo bem, você está tranquilo. Aí você dá uma afrouxada. Só que o diabo, ele é sagaz, ele não frouxa não. Ele fica assim o tempo todo, ó, lançando os dardos dele. E aí se abriu uma lacunazinha, é o suficiente. Ouça isso, amado. Há homens neste lugar. Isso o Senhor me falando na madrugada, eu botei o horário aqui. 3h45 da manhã. Há homens neste lugar que estão sendo envolvidos em situações que aparentemente são pequenas e insignificantes, mas muito relevantes nas mãos do diabo para destruir suas vidas. Talvez acordos que Deus não aprovaria, relacionamentos e amizades que irão destruir a sua vida e a sua família, situações que trarão danos irreversíveis. O Senhor me mostrou,
Amados, o Senhor me mostrou. Eu estava com a minha família, deitado num local como uma praia, uma areia. Eu peço que você venha para dentro comigo. Comece a imaginar você e a sua família. Deus me mostrou a minha família, as minhas noras, os meus filhos assim. E eu estava do lado. De repente veio uma cobra enorme. Enorme. Mas bota uma cobra enorme, grande. Começou a vir para cima da gente assim. E eu abri os braços e fui empurrando a minha família para o lado. Tomando frente daquela situação. Comece a imaginar a sua família. Mas só que de repente, junto dela, veio uma cobra fininha. Fininha. Toda listradinha. E começou a envolver aquela grande. Começou a envolver a grande. Começou a amarrar ela toda. Começou a prender ela toda. E aquela grande, ela ia se rastejando, e a pequenininha enrolando nela, e eu empurrando a minha família para o lado. De repente, eu me vi com aquela serpente na mão, com aquela cobra na mão assim, e com uma faca, ou alguma coisa assim, eu despedaçava aquilo tudo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Deus me disse o seguinte: há homens que têm muito recurso, muito conhecimento, muita sabedoria, muitas coisas, muitas propriedades, muito dono de si. Eu resolvo as minhas coisas. Mas aí eu perguntei sobre a pequena. Ele falou, a pequena são aquelas coisinhas pequenas que você não dá importância. Ela começa a tomar o lugar da grande. E aí você que era autossuficiente, não, essa situação ninguém vai saber. Isso aqui só quando eu estou em casa. Isso aqui só à noite. E as coisinhas pequenininhas, elas foram sobrepondo sobre as grandes. Amados, são duas cobras. As duas são terríveis. Você já viu uma cobra grande quando ela enlaça alguém e ela puxa, o que acontece? Ela quebra uma pessoa toda no meio. A pequenininha é tão venenosa quanto a grande. Tem cobra grande que não é venenosa. Mas tem cobra pequena que uma gota do veneno, tem um médico aqui, se eu estiver errado, você me corrige? Uma gotinha do veneno, você morre. Você está conseguindo entender? Eu acho que não está, não. Amados, quando ele me mostra, eu com aquela cobra na mão e despedaçando aquilo, quem é o único que pode fazer isso? Quem? Você está com medo de falar? Quem? Eu não estou ouvindo. Você. Você, amado. Ah, mas não é Jesus que veio para desfazer? Veio. Mas ele habita onde? Aonde que ele habita, querido? Se Jesus habita dentro de você, e você está neste lugar, e você declara que não é mais você quem vive, mas que Cristo vive em você, você é aquele que o Senhor vai usar para desfazer essas situações todas. Aí você fala, isso é uma heresia. Ah, é? Eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Foi isso que o Senhor me falou, amado. Você precisa tomar posse da autoridade do Senhor.
Você precisa se apropriar daquilo que mora dentro de você, o Espírito Santo. A Bíblia diz que você é morada de Deus, templo do Espírito Santo, habitação dele. Cristo vive em você. E se Cristo vive em você, ele diz que você não pode viver uma vida medíocre, mentirosa. Dê a devida importância às mentirinhas, aquelas coisinhas piscando no canto, na tela do teu computador. Os acordos pequenos feitos com as pessoas. Tem uns enviados que chega e fala assim: você está precisando disso? Então, não é isso que o Senhor quer que você viva. Ele quer que você viva na plenitude dEle. Vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vida miserável, não é uma vida de miséria. Não, mas eu sou bem resolvido, eu não vivo uma vida de miséria. Glória a Deus, você tem uma boa casa, você tem dinheiro, talvez você possa estar vivendo miseravelmente espiritual. Você não está discernindo os ardis de Satanás. E o Senhor, Ele te dá as armas. Ele te dá as armas. 1 João, capítulo 3, nós já vamos orar. 1 João, capítulo 3, verso 7 a 9. Se não quiser abrir, não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece dentro dele. E não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus. A semente de Deus está dentro de nós. Amados, está aqui 15 anos, ou 19, cheguei aqui em 2001, 19, 18 anos, desde 2001 que eu estou nessa mesma igreja, sobre a liderança dos mesmos pastores. Participamos de célula de casais durante 10 anos. Estou na geração desde quando cheguei, no Ministério de Homens, desde quando cheguei. Você já teve alguma vontade de sair daqui? Nunca. Já tive alguns desânimos, já tive algumas decepções, já tive algumas frustrações, mas eu entendi que o lugar que eu tenho que estar é aqui. Sabe por quê? É assunto de homem, é conversa de homem, precisa de outro homem. Um homem não tem como andar sozinho. E eu fui aprendendo paternidade com a vida dos irmãos, eu fui aprendendo amor com os pastores. Então é aqui que nós temos que estar. Toda segunda-feira, tinha segunda-feira que eu falava: não, hoje eu não vou não, eu vou ligar lá, Alfredo, desculpa aí, estou meio desanimado. Teve, mas eu vou. Geração de Josué toda segunda-feira. Todos os seminários. Ah, você é escoteiro? Não. Eu estou deixando Deus me tratar. Eu estou deixando Deus me aperfeiçoar. Eu estou deixando Deus formar dentro de mim uma estrutura resiliente, que suporta qualquer coisa. Até ser exortado na hora de dar uma palavra. E aí aí o pastor, vem cá, foi necessário. Qual é a tua estrutura? Como é que ela está, a tua estrutura espiritual? Como é que ela está? Como homem, como é que você está? 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim,
a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios o ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Salmo 18, 32 e 34. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminhar. Torna os meus pés ágeis como da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar os arcos de bronze. Amado, o Senhor cooperou totalmente a favor disso. Os louvores, pastor. Glória a Deus pela vida do pastor. Só louvor de guerra. Sabe por quê? Está tendo uma guerra agora. Está havendo uma guerra agora, pela minha e pela sua vida. Eu tive uma guerra. Eu estou acordado desde ontem até agora. É uma guerra, mano. Não é fácil, não. Aí você fala, pô, eu vim aqui de manhã, essa hora de manhã, pensei que ia tomar um café, estou tomando uma coça. Mas sabe o que eu ouvi? Depois desse texto, de Provérbios, do adúltero, o pastor chegou para mim e falou assim, olha, pastor Jair Tavares, falou assim, tudo bem, eu estou meio que cansando de você, mas eu vou te dizer uma última coisa. Você quer abandonar sua esposa? Pois muito bem, deixa ela. Deixa a casa para ela, porque ela tem que cuidar dos filhos. E aí você vai lá todo final de semana. Eu vim buscar meus filhos para passear. Aí vem o outro. Você lembra que no Provérbios diz que tem outro? Que o outro vai usufruir das suas forças? E ele vai chegar, olha, traz de volta 10 horas, tá? Tem que tomar uma Novalgina 9 horas, tá? Ah, ele vai ficar com a tua casa também. Ah, e também com a tua esposa. Ele vai ser o pai dos teus filhos, porque você não vai estar lá. Na hora de pecar, é muito bom. Na hora de mentir, ninguém está vendo. Todo mundo está vendo. É a que a gente acha que não está vendo. Porque o Deus desse século cega o entendimento. Ah, Deus. Lucas capítulo 10, 19 e 21. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, porque os espíritos se submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Por isso que os espíritos se submetem a você, por isso que você precisa usar da autoridade de Deus. Porque está escrito aqui, amado. Seus nomes estão escritos no céu. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Naquela hora Jesus exultando no Espírito disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste dos sábios as coisas, e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim eu te sou grato. Efésios 10 fala, finalmente, Efésios 6:10 fala, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam de toda a armadura de Deus, para que poderem estarem firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Aleluia. Você tem coisas para depositar diante do altar de Deus? Eu aprendi uma coisa, amado. Você vir dobrar o seu joelho diante do altar do Senhor, você não está se diminuindo nem nada. Muito pelo contrário. Você está entregando o domínio daquela situação toda para o Senhor. Então não se preocupe com quem está ao seu lado, não se preocupe o que vão pensar de você. O importante é você estar bem resolvido com seu Pai. Porque o Filho dele habita dentro de você. O Filho dele habita dentro de você. E por ele habitar dentro de você, amado, ele faz uma revolução dentro da sua vida. Ele vai tirar os vícios. Ele vai te fortalecer nas suas fraquezas. Amados, essa situação dessas duas cobras, começa a refletir aí sobre a sua vida. Necessariamente você não vai ver uma cobra te enrolando. Mas você vai ver pessoas
querendo fazer negócios escusos com você. Você vai ver pessoas covardes na hora de fazer negócios com você que é empresário, como foi dito aqui pelo pastor na última reunião. Ele é covarde, ele vai judiar de você. Só que você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida para lutar contra essas duas forças. Não menospreze aquela magrinha, fininha, listradinha. O veneno dela é mortal. Você pode fechar um acordo que você não vai poder voltar atrás. Aí ele vai te causar um dano irreversível. Cuidado por onde você anda. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com aquela mulher sorrateira, que infelizmente, ou felizmente, é digna de misericórdia, mas enquanto o Senhor não abre os olhos dela, ela é um instrumento nas mãos de Satanás. E ela pode estar com um veneno mortal para acabar com sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.